Salve rapaziada, estou falando de Palmeiras, meu nome é Thiago Campana e sejam bem-vindos a mais um pós-jogo. Antes de mais nada, começar falando aí da história do palestrino Thiago Silva, né? Pra quem não sabe, o Thiago, eu já falei dele aqui no canal, palestrino que teve um câncer aí, e infelizmente por causa desse câncer ele não consegue mais trabalhar e precisa viver de auxílio do governo, pelo menos não por hora, certo? E o Thiago, ele falou no canal do Benja, lá no Papo Reto, falou sobre a situação dele e tal. Eu me compadeci, comentei, e ele veio me procurar pedindo ali, não uma ajuda financeira, tal, mas para divulgar, né, o Pix dele aí para quem quiser ajudar, para quem puder ajudar principalmente, tá? Porque ele tá passando por dificuldades extremas, tá sem conseguir até comprar comida em algumas situações, então assim, quem puder ajudar, hoje infelizmente eu não posso, tá? Senão eu reverteria todo o meu rendimento aqui no YouTube para ele, não tá me rendendo nada o YouTube, e contribuiria financeiramente também. Quem puder, contribua, por gentileza. O Pix do Thiago vai ficar na descrição do vídeo e nos comentários fixados no primeiro comentário, tá? Então, se você puder ajudar, ajuda ele lá, tá? Vamos fazer essa boa causa aí e chegar a mais gente, tá? Compartilha esse vídeo também para quem não é palmeirense, também puder ajudar, né? Enfim, acho que as pessoas dependem aí de forças extras, né? De ajudas extras, e a gente pode ajudar. Se a gente poder fazer um pouquinho, o meu aqui é divulgação, então eu tô podendo divulgar, então tô tentando fazer esse quesito aí para ajudar o Thiagão, beleza? E o Pix, como eu falei, na descrição e nos comentários fixados. Só para lembrar, o governo cortou aí o benefício dele durante 2, 3 meses, pelo menos está sem receber a esse tempo. Então, toda sorte no mundo aí pro Thiago. Beleza, Thiagão? Vai dar tudo certo. Gente, o seguinte, o Palmeiras venceu o Vasco, tá? Como eu fiz a live aí com o Rabru, aliás, um abraço pro Rabru, a live excelente, na boa, 2 horas ali de Palmeiras e nem parece que foram 2 horas, parece que foi um papo de 15 minutos, foi muito rápido, passou muito rápido. O Rabru é um cara extremamente inteligente, palmeirense fanático e que as nossas opiniões batem muito, né? Então o papo fluiu muito bem, eu achei que fluiu bem demais, tá? Então, como a gente falou aí da vitória do Palmeiras contra o Vasco, certo? Só que eu não fiz um pós-jogo, né? Então, o pós-jogo tá saindo agora, tarde da noite, tá? Começar falando de arbitragem, eu esqueci o nome do árbitro, velho, mas vamos lá. O lance do pênalti pro Vasco, tá? Ele erra 2 ou 3 vezes nesse lance, tá? 3 vezes. Primeiro que ele marca uma falta fora da área, tá errado. Claramente foi dentro da área o negócio, certo? Segundo que ele marca a falta, tá errado, era pênalti. E terceiro que ele não deixa o lance seguir. Vamos lá, vamos falar tudo de uma vez. Pra mim, foi pênalti, tá? Eu vi, revi, como passou agora, depois de umas horas já, tô fazendo esse vídeo agora quase meia-noite. Eu vi e revi o lance várias vezes e pra mim, eu marcaria pênalti, tá? Eu entendo quem não marcaria, respeito a opinião, mas eu marcaria. Eu ficaria muito puto se não desse um pênalti desse pro Palmeiras, tá? Ainda mais com o VAR. O Vanderlan tá com o braço aberto, ele recolhe, sim, mas ele assume um risco, ele pula de forma toda aberta. Ok, dá para interpretar de uma outra forma, como o Rabru, por exemplo, interpretou que não foi pênalti, tá? Dá para interpretar de diversas formas. Mas o que mais mexe com a minha atenção é o seguinte, é o fato dele não ter deixado seguir a jogada, quando o protocolo diz que mande seguir, porque ele não marca a falta, ele demora uns 10 segundos para marcar a falta, 5 segundos para marcar a falta, o que no futebol é uma enormidade de tempo. 5 segundos muda muita coisa, tá? Ia sair na cara do gol Felipe Anderson, Maurício e o Flaco Lopes, tá? Se eu não me engano eram os 3. Iam sair contra 2 zagueiros do Vasco, sendo que o Felipe tinha o corredor todo sozinho para ele, tá? E como que ele não deixa aquele lance seguir? Vamos supor, sai o gol do Palmeiras ali e o Vasco vai lá e depois, puta, tem um pênalti constatado, ele vai marcar o pênalti. Beleza, legal, bacana. É do jogo, o VAR tá aí para isso. Entendeu? O que não dá é pro VAR chamar o árbitro, quer dizer, o árbitro pedir pro VAR chamar ele, tá? Porque foi isso que ele fez, né? E claramente foi dentro da área o toque. E aí que tá um terceiro erro, na verdade. O quarto erro não existiria. Seria um terceiro erro porque ele marcou a falta, então a falta é pênalti. Ele tem a interpretação de que é uma falta. Se é uma falta, era só determinar se foi dentro ou fora da área. Ele
conduzido pelo VAR, certo? Induzido pelo VAR, foi chamado para mudar de decisão. Era só o VAR avisar, amigão, foi dentro da área, não foi fora. E aí mantém-se a interpretação do árbitro de campo. Mas aí que tá, qual foi a interpretação dele? Você sabe? Eu não sei. Porque no primeiro momento ele não dá falta, depois na gritaria do Vasco ele dá a falta, tá nada contra o Vasco, mas foi isso. E daí marca-se o pênalti, quer dizer, não marca-se o pênalti, marca-se a falta fora da área, que foi ridícula, tá? E ele erra várias vezes nesse lance. Então, por esse lance a arbitragem foi horrível, tá? Não pode se fazer isso. Na condução da partida, os dois times se ajudaram, tá? Então foi uma partida bem movimentada, os dois times mandaram bem ali, não ficaram brigando. O Everton foi quem demorou um pouco ali em alguns tiros de meta e tal, mas tirando isso não teve nada, um enrosco, não teve uma falta mais dura tal. Quem fez uma falta um pouquinho mais pesada foi o Zé Rafael, tomou um cartão amarelo. Então, assim, nessa parte disciplinar eu achei que ele foi bem, mesmo não tendo dado algumas faltas, e depois mudou um pouquinho o critério, depois ele começou a dar no segundo tempo. Mas ok, tá? Aí, de boa. Não interferiu no resultado da partida, mas esse lance do Vasco aí para mim é um lance capital, e sim, o Vasco foi prejudicado, na minha opinião, tá bom? Você pode discordar à vontade, tá? O Palmeiras fez uma boa partida no todo, tá? No segundo tempo o Palmeiras deu uma leve morrida, né? Dá para entender o calor, o tempo muito seco. Brasília já é seco, ainda mais nós estamos numa seca muito terrível. O ar lá deve estar tão ruim quanto o de São Paulo, tá? Não sei como está a qualidade do ar lá. E o excelentíssimo treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras demora 37 minutos, vai mexer com 37 minutos no segundo tempo. As 3 primeiras alterações que ele faz aos 37 do segundo tempo. Por quê? Tanto que você vê, quando o Abel muda e o time volta a ter um pouco de gás com esses 3 novos jogadores, o Palmeiras volta a dominar o jogo. Não é coincidência. O Vasco foi trocando, o treinador do Vasco foi trocando e foi mandando bem. O Vasco começou a encurralar o Palmeiras. O Vasco teve 2 boas chances no jogo inteiro, uma de um chute do David de fora da área e uma do Verratti de cabeça. A única jogada que o Verratti ganhou do Gomes, tá? O Gomes fez uma partidaça, mais uma, tá? Calma que eu já vou chegar lá nas notas, eu falo e dou uma espinafrada, e quem duvida do Gomes. E cara, o Vasco dominava as ações, o Vasco ficava muito com a bola, procurava muito a área do Palmeiras ali, muitos cruzamentos, o Vasco errando muitos cruzamentos também, tá? Tem que se dizer. Mas do lado do Vasco, eu vou dar um destaque aí, eu não gosto de fazer isso, na verdade eu geralmente não faço, para um jogador que geralmente é muito criticado. Caramba, alguma coisa me picou. Ixi, ficou mesmo. Enfim, um jogador muito criticado que é o Maicon. Eu achei que ele fez uma excelente partida. O Maicon, ele, mano, ganhou praticamente todos os lances. Praticamente todos os lances, foi muito bem. E o Palmeiras teve na figura do Flaco Lopes o seu melhor jogador junto com a zaga, tá? Então, assim, quando o Abel altera, para de teimosia, para de fuder o time fisicamente, o Palmeiras vai lá, volta a jogar bem e ganha o jogo, garante o resultado. E ainda cria 2 chances ali em uns 10 minutos pro final do jogo, que poderiam ter sido gols, tá? Poderiam, ele criou, o Palmeiras fez, né? Então, por que a demora tanta para alterar? Por quê? Por que fazer os caras jogarem mais de 1 hora de jogo? Quase 1h30 de jogo. Quase não, 1h30 de jogo. Pra quê? Se você contar os acréscimos do primeiro com os do segundo tempo, foi 1h30 de jogo. Ele fez os caras jogarem, se extenuarem. Pra quê? Com qual intuito? Por que não alterou logo? Não dá pra entender. Tá ligado? E, mano, tem que falar, né? O quão fraco é o jogador. Jogador? Quão fraco é o Rony. Meu Deus do céu. O Rony é horroroso. Você vê, olha como são as coisas. Hoje quem deu a bicicleta foi o Flaco Lopes, não foi? Ele acertou o travessão. Aquilo sim é um recurso. O Flaco estava atrás, é uma bola que vem quebrada, certo? Vem numa dividida. Ele consegue pegar ali e dar uma bicicleta. Não é uma bicicleta à toa.
e ele acertou o travessão. E mandou muito bem, ali era o que tinha que se fazer. Inclusive, se ele tem um pouquinho mais de pé direito, ele ia fazendo um gol de placa. Naquela bola ali que o zagueiro do Vasco tira, né, que a bola vai pro Flávio Lopes dentro da área, ele corta, acho que é o próprio Michael, e bate de direita, certo? É que daí, quando ele bateu de direita, ficou um pouquinho fraco o chute. Um pouquinho mais de força ali, talvez ele teria feito o gol e seria um golaço. E aí sim o VAR teria que chamar, porque quem dá a cabeçada e o bandeira anula é o jogador do Vasco, não é o jogador do Palmeiras. Acho que era o Maurício. Alguns pontos aí antes de dar as notas. O Abel hoje entrou com 3 meias, certo? Felipe Anderson, Veiga e Maurício. E os 3 ficaram presos em suas posições. Quem trocou um pouquinho de posição foi o Maurício e o Veiga, o que eu não gostei. Tá? Para mim, você tem 3 meias, e hoje era claro que eram 3 meias, porque, né, estão ali se batendo toda hora. Tinha que ter movimentação constante dos 3. Você viu que em alguns momentos só que tipo vinha buscar a bola Vanderlan, o Maurício, e o Veiga vinha junto para fazer ali uma dobra, enfim, para ampliar o time no meio-campo. O Felipe Anderson ficou preso na esquerda. Entendeu? Não que ele fez uma má partida, nada disso. No segundo tempo ele decaiu bastante, tá? O primeiro tempo eu achei dele bem bom, o primeiro tempo dele, sendo muito honesto. Mas no segundo tempo ele foi mal. O Diay pra mim fez uma boa partida, tá? Daqui a pouco eu falo nas notas. Então assim, não deu para entender por que escalou 3 meias, sendo que os 3 ficaram basicamente presos na mesma posição o tempo inteiro, sem movimentação. Tanto que os 3 jogaram pouquíssimo. Tá? O Felipe Anderson jogou bem no primeiro tempo, no segundo tempo ele sumiu. O Maurício, que foi quem mais apareceu em raros momentos, pegando a bola e dando, tipo, sei lá, inversões, tapas de primeira, tal, mas não fez uma finalização, por exemplo. E a melhor finalização do jogo do Palmeiras foi do Veiga, de fora da área, que ele bate na trave num contra-ataque, ali com espaço para atacar o espaço. Entendeu? Não foi uma movimentação inteligente do ataque que abriu espaço para o Veiga. Foi uma movimentação até do Flaco que trouxe a marcação e o Veiga ficou com espaço para eu finalizar. Se eu falar espaço, mas eu vou me dar um tiro. E cara, um esquema que ficou pobre. Ficou pobre. Quando você não tem um ponta que resolva para você, o cara que pega a bola, dribla, vai para cima e resolve o jogo, como vem fazendo o Estevão, você tem que criar alternativas. E uma das alternativas era justamente isso, confundir a marcação do Vasco. Em nenhum momento o Palmeiras fez essa movimentação. Quantas vezes você viu o Felipe Anderson entrando na área para finalizar? Eu não lembro. Certo? Quantas vezes você viu o Vanderlan atacando o corredor, como o Caio Paulista vem fazendo, e trazendo o Felipe para dentro, pro Felipe vir ali e fazer uma dobra de atacante dentro da área? Eu não vi. Entendeu? Então, eu entendo o quê? Que a tática errada, quem faz é o treinador, não os jogadores dentro de campo. Tá? Aliás, Vanderlan muito mal de novo. Meu Deus do céu, que jogador que me irrita, velho. Notas. O Everton, 2 boas defesas, ficou enrolando, tomou um cartão amarelo. Nas saídas de gol sem problema, nota 8,5. Diay, eu gostei muito da partida do Diay, achei bem seguro na defesa. Tá? No ataque pouco apareceu, ainda apareceu errando uma decisão naquela jogada que para mim a bola era pro Zé Rafael e não pro Rony de maneira nenhuma, tá? Porque o Rony, na melhor das hipóteses, ele teria que passar a bola pro Vanderlan, que também... Então assim, a bola era pro Zé Rafael, pro Zé tentar o arremate ou o passe pro Vanderlan, tá? Nota 8, eu gostei muito da partida do Jai mesmo. Firme, duro na marcação, sempre na bola. Ele fez poucas faltas hoje, gostei mesmo, tá? A dupla de zaga aí, eu vou dar um 8,5 pro Gomes e um 8 pro Murilo, tá? O Murilo sofreu um pouco mais com o Verratti, mas o Gomes, cara, ganhou praticamente todas do Verratti. A única que o Verratti ganhou é aquela jogada que ele se desloca da marcação, certo? E faz o facão e o Gomes acompanha ele, mesmo assim o Gomes consegue acompanhar ele. E o Verratti cabeceia muito bem, o Everton faz uma grande defesa. Tirando isso, o Gomes foi perfeito, cara. Praticamente perfeito. Cara, eu sempre vou falar, zagueiro não é pra construir. O Murilo ainda conseguiu sair hoje com boa qualidade ali pelo meio, driblando e tal. Mas o zagueiro não é pra construir, o zagueiro é pra destruir. E na destruição eles foram praticamente perfeitos, por isso
as notas são boas. Vanderlan nota 2, é um lateral que não vai ao fundo, é um lateral que quando vai não volta, é um lateral que quando cruza, cruza torto, errado, certo? Raros foram os cruzamentos que ele acertou esse ano, né? Então assim, você quer que eu fale o quê? Quer que eu fale bem do Vanderlan? Na defesa, pouquíssimo fez, e olha que hoje foi melhor na defesa do que no ataque, mesmo assim fez pouco. Quando entrou aquele Emerson Rodrigues, se eu não me engano, cara, o cara engoliu o Vanderlan, não estava entendendo a movimentação dele, o cara caindo para dentro, tá? E o Vanderlan não acompanhou. Então, ridículo. Errou quase tudo hoje que tentou. Na defesa, eu vou dar um 3, porque na defesa ele foi até razoável até entrar o Emerson Rodrigues. De resto, irmão, muito fraco. E no esquema que o Palmeiras joga, onde o lateral esquerdo é quase um ponta, ele tinha que aparecer toda hora no ataque, mano, para ajudar o Felipe Anderson. Quantas vezes a gente viu o Felipe Anderson? É isso que eu falo para vocês. Analise futebol sem a porra do fígado, caralho. Analise o futebol de forma correta. Pô, olha aqui o Felipe Anderson pega a bola sozinho na esquerda e cadê a bosta do Vanderlan? Quando ele pega com o Caio Paulista, o que acontece? O Caio tá aqui, ó, nas costas dele já. Ei, me dá a bola. O Felipe Anderson não deu uma pro Vanderlan, se deu foi uma no primeiro tempo. Tá entendendo? É muito pouco para um lateral do Palmeiras. Lateral YouTube. Entendeu? Horrível, horrível. Aníbal. Partida razoável do Aníbal para mim, tá? Na marcação ok. Mas nos passes ali ele errou algumas coisas. Bem alguns começos de jogada, deu umas boas inversões ali até no primeiro tempo, até no segundo tempo também. Não 7 para ele, tá bom, tá? Richard Rios, gostei da partida do Rios, tá? Eu que sou um crítico do Rios aqui, ferrenho, mas estou gostando da postura dele, combativo hoje, foi ao fundo, fez um papel que os laterais não estavam fazendo, principalmente agora no segundo, né? Lá no segundo tempo, que ele cruzou uma bola ali perigosíssima para o Veiga, que o Léo Jardim estava muito antenado, e na outra ele consegue fazer jogada de linha de fundo, cortando lindamente o marcador e cruza o Léo Fernando. Como é que é o nome do Léo Jardim? Fala Léo Fernando Miguel. O Léo Jardim faz uma boa defesa e tira o gol do Palmeiras. E ajudando na marcação, entendeu? Marcando bem, aparecendo nos espaços ali deixados no meio-campo para jogar. Então, muito bem hoje, nota 8,5 para ele, tá? Eu falei 8,5. Maurício. Vou dar um 6,5 pro Maurício, tá? Tentou se movimentar ali, apareceu em alguns momentos que foram poucos, mas apareceu bem, tá? Quando teve a bola no pé. A nota 6,5 pro Maurício, acho que tá bom. Pro Veiga eu vou dar um 5,5. Muita disposição do Veiga, ao contrário do que um inscrito comentou lá na live. Muita disposição, mas facilmente combatido hoje, tá? Não apareceu, não fez grandes coisas, deu aquele chute lindo e foi só, tá? No segundo tempo tentou entrar na área para ajudar ali na finalização, não conseguiu, mas ok, tá? É um jogador que eu tenho o máximo respeito. Felipe Anderson. Eu vou dar um 6 pro Felipe, tá? Eu gostei do primeiro tempo dele, o segundo tempo dele foi bem fraco. O primeiro tempo dele movimentando, aparecendo na esquerda, sozinho, ele conseguindo enfrentar a marcação do Vasco, fazendo o time jogar, trazendo o jogo pra dentro. Então, cara, bem, mas no segundo tempo, mal. Nota 6 tá bom. Flaco Lopes, pra mim o melhor do Palmeiras, vou dar um 9 pra ele, tá? Pelo gol, pela bicicleta, pela movimentação, por entender como atacar os espaços contra o Vasco. E uma coisa, olha como o Flaco Lopes é diferente do Rony, né? Por exemplo, o Rony não é jogador de futebol, primeira coisa. Então não é muito parâmetro de comparação. Mas como que foi o gol do Palmeiras? O Flaco tá marcando o espaço, ele não tá no jogador, certo? O Flaco Lopes é um jogador de 1,90 m quase. Se ele ataca o jogador, ele vai ganhar no físico provavelmente, mas dá a chance do zagueiro bater com ele fisicamente. E os zagueiros eram mais fortes. O que ele fez? Atacou espaço. Atacou espaço. O cara jogou errado, ele atacou espaço, foi e fez o gol. E um gol ali que eu ia xingar ele, porque pra mim ele tava perdendo na passada, não. Ele dominou certinho. Quando o Léo Jardim dá um mini passo para a esquerda, ele bate do outro lado, do lado direito do Léo, meio que no contrapé, quase no contrapé ali, certo? Tirando do Léo. Tanto você vê que a bola não foi nem tão no canto.
Mas ele fez uma finalização tão correta, tão precisa, que não foi necessário ele bater tão no canto. Por quê? Deu meio que no contrapé do Léo Jardim. Pode analisar, ele dá um micro passo para a esquerda, o Flaco bate, a bola morre no gol, tá? Gol da vitória. Ainda teve ali a bicicleta, teve um outro lance no primeiro tempo. Teve outro lance no primeiro tempo? Não, no segundo tempo. Né, que ele ia fazendo um golaço, enfim. Então é isso. Parabéns para ele, para mim, o melhor jogador da partida. Tá? Eu nem vi para quem que a transmissão deu, inclusive. Entraram aí, vamos lá se eu lembro todo mundo. Rony, 0. É o Rony, gente, 0. A única bola que ele pegou no jogo. Então, era isso que eu ia falar. Já o Rony, ainda bem que foi. Obrigado, você me lembrou. Quando o Rony entra, o que ele faz? Ele começa a atacar os jogadores do Vasco. Ele começa a ir no corpo dos caras. Mano, ataca o espaço. Os dois zagueiros estavam cansados. Você é rápido, os caras estão lentos, os caras estão cansados. Ataca o espaço. Tenta, pelo amor de Cristo, não ficar impedido. Ataca o espaço. Vai no meio dos dois zagueiros. Certo? Ridículo, ridículo. Eu tô com a impressão que eu esqueci alguém. Vamos aí. Fabinho, entrou muito bem o Fabinho hoje, com mais tempo, né? Mesmo entrando aos 37, mas jogando mais tempo. Entrou bem, ajudou a fechar os espaços, conduziu bem ali a marcação no meio-campo, tá? O Vasco parou de atacar depois que ele entrou. Não foi coincidência, nota 7,5 para ele, tá? Entrou muito bem mesmo. Boas inversões, o moleque é bola. Zé Rafael, outro que entrou cansado, nota 2. Horrível, pesado. Tomou um cartão amarelo ainda porque com raiva que o Felipe Coutinho fez uma fila lá. Nota 2, tá bom pra ele. Lázaro, sem nota, entrou finalzinho e pouco pegou na bola, e quando pegou tentou fazer aquelas carioquice dele, de passar o pezinho em cima da bola. Nada demais. E o outro, Rômulo, também vou dar um sem nota pro Rômulo, tá? Entrou para jogar ali no lado direito. Pouquinho pegou na bola também. Conseguiu até errar um passe ali fácil pro Richard Rios. Depois tentou fazer tabelas com ele. Até conseguiu uma hora ou outra, mas muito pouco. Sem nota, tá bom? Abel, vamos lá. Eu não teria escalado o Veiga e Maurício neste momento, tá? Eu acho que é uma escalação interessante. Talvez com outro atacante, não com o Felipe Anderson, tá? Porque o Felipe, ele sempre vai ser um meia, né? A não ser que ele jogue centralizado, que ele sirva como um segundo atacante, aí sim. Mas hoje eu jogaria, por exemplo, com um Rômulo aberto na esquerda e o Felipe na direita. Essa seria a minha escalação de saída, inclusive. Ah, mas o Rômulo não joga faz tempo. Tá bom, depois você altera no intervalo, não tem problema. Põe a porra do Lázaro, entendeu? Agora, ele desmontou todo o time, tirou. Ele poderia ter testado o Felipe hoje na direita, que é o local que ele mais joga, que ele mais gostou de jogar, justamente para tentar trazer ali o Veiga da panela junto de volta. Não deu para entender. Palmeiras poderia ter jogado muito melhor, poderia ter vencido o Vasco de forma mais simples, tá? E não que o jogo fosse fácil, né? Isso nunca será fácil contra o Vasco, um time gigantesco, tá? Que eu respeito muito. Aliás, acho que é o único time que eu respeito de verdade no Brasil depois do Palmeiras. Então, assim, Abel nota 5, tá bom? Era isso, agora temos o Galo em casa, jogo dificílimo, tá? O Galo vem de uma boa vitória contra o Red Bull, 3-0 hoje. E não vai ser fácil, cara. Vamos ter que suar sangue para vencer o Galo. Vamos grãozinho a grãozinho, com perdão da expressão aí, né, do trocadilho contra o Galo. E vamos ver se a gente busca a vitória contra eles, tá bom? Eles devem ter Copa do Brasil, né? Então não sei se viram com um time força máxima aí, então, enfim, espero que não. Vamos ver. Gigantesco abraço a todos. Avante palestra.